Boa tarde, nós estamos começando agora a segunda gira do webinário Regeneração de Saberes. O Regenerando Saberes, esse webinário que está sendo organizado pelo Laroyer e a TES, é o resultado da mentoria que aconteceu com a parceria do São Paulo Fashion Week e a Regeneração e a Fluxonomia 4D. E hoje nós temos a segunda gira, né, como eu disse, e que a gente vai conversar sobre curando outros mundos, né? E a gente vai ter a presença de três convidados, três grupos convidados, né? E para quem estiver assistindo a gente ao vivo, existe uma lista de presença que está aí no chat e que a gente vai disponibilizar certificados para os ouvintes que preencherem aí o formulário. E o nosso webinário ele vai continuar até o dia 16. E o link para as outras gírias, que vão estar sempre acontecendo aqui no YouTube do PPGSL, mas os links diretos estão aí nesse link que também está no chat, que é o Linktree do Laroyer, e também através do Instagram do Laroyer, que é @terreirolaroyer.fjf. Também lá a gente tem a programação, quem são os participantes e também os horários e os links. E aí, quem tiver interesse de continuar acompanhando com a gente, hoje, por exemplo, a gente tem mais uma gira logo após essa. As giras também vão ficar gravadas, então quem não tiver oportunidade de acompanhar a gente ao vivo, tem a possibilidade também de, pelos links, acompanhar a gravação. Então, começando a gira de agora, a gente vai começar com o Aldo Clécius, que é do MCM, né, Movimento MCM, é baiano, radicado em Minas, de Nanã e Umulu, virginiano, ativista cultural e social, professor de graduação e pós-graduação de moda em todo o Brasil, founder do movimento Moda Contemporânea Mineira, jornalista e escritor, avaliador do guia Quero Educação, Estadão, área de moda e design, membro da Frente de Moda Mineira e do Encontro Nacional de Pesquisadores de Moda. Logo na sequência, a gente vai ter uma fala do pessoal da Modateca, que a gente tem 3 representantes do Modateca aqui, que temos a Isabelle Barros, que é mestre em gestão de desenvolvimento local sustentável da Universidade de Pernambuco, professora assistente da Universidade de Pernambuco, e desde 2010 é coordenadora do programa de extensão Modateca, formado pelos projetos Modateca Social e Modateca Ambiental. Junto com o pessoal do Modateca, a gente tem a Elaine Silva, que é graduada em administração pela Universidade de Pernambuco e especialista em planejamento e gestão e logística, pesquisadora da Modateca. E o terceiro representante da Modateca é o José Paiva, que é graduado em administração pela Universidade de Pernambuco e pesquisador da Modateca. A gente vai finalizar essa gira com a professora Eliane Betoc, que é coordenadora do nosso terreiro de pesquisa Laroyer, professora associada do bacharelado interdisciplinar em Artes e Design do Instituto de Artes e Design da Universidade Federal de Juiz de Fora, coordena os grupos de pesquisa Histórias Interativas, Estudo e Projeto de Ludonarrativas, do Laroyer, Terreiro de Pesquisa em Corpos, Culturas e Linguagens Decoloniais, e o Laboratório Interdisciplinar de Linguagens para Licenciatura da UFJF. Então, eu queria primeiro, né, antes de passar a palavra para o Aldo, agradecer a presença de vocês. É muito importante para a gente do Laroyer ter a possibilidade de contar com a presença de vocês e da generosidade de vocês de trocar com a gente e fazer essa gira acontecer. Então, Aldo, a palavra é toda sua. Boa tarde a todas e a todos que estão nos assistindo. É muito bom a gente estar nesse momento de troca e de reflexão, porque é um momento extremamente desafiador, porque nós estamos em início de século, e início de século requer, sobretudo, um desafio coletivo de mudança de mindset. Como a gente pode se referenciar na história e, sobretudo, quando a gente pensa, né, no último século,
Então, a gente teve as mudanças transformadoras da sociedade, dadas a partir de 1920, né? E dessa vez não foi uma guerra mundial, mas nós tivemos certamente um abalo sísmico de grandes proporções com a pandemia, tanto que eu já uso na minha classificação pessoal antes e depois da pandemia, então AP e DP. Mas muito antes, né, do que nós enfrentamos e desse momento pandêmico que nós estamos vivendo, nós já estávamos tendo muitos indícios de que a sustentação dos pilares que nos moveram até aqui, eles estavam absolutamente corroídos. Quando a gente fala sobre moda, a gente vai falar sobre consumismo, sobre um modelo de sociedade que, sobretudo, nos foi dado de uma maneira imposta, né? E são muitos séculos de um pensamento que, em dado momento, foi libertador para a humanidade, né? Só resgatando de onde que a gente parte de pensar o decolonialismo, e quando a gente fala, sobretudo, de tudo aquilo que funda o nosso pensamento, que é o pensamento greco-romano, judaico, cristão, que nos funda enquanto país, também esse lugar de construir um discurso eurocentrado. Então, nessa lógica, a gente perdeu demais todo o conhecimento e a sabedoria, até porque a base da ciência e tudo que foi nos dado é uma base eurocentrada, e a gente despreza e desprezou muito os saberes culturais e ancestrais de outros povos que não é o padrão dominador branco europeu que chegou aqui para colonizar e num processo extremamente violento. Então, dito isso, é muito interessante a gente retomar para alguns autores da moda, vou fazer uma fala um pouco mais livre, não é? Desde quando Gil da Mello e Souza vai estabelecer moda enquanto campo de estudo cultural, não é? E de entendimento de sociedade, que é muito para além das roupas. Então, durante muito tempo, né, nós passamos boa parte aí do século XX tentando colocar moda enquanto objeto, que é muito além das aparências, né? Até porque a nossa epiderme ela é uma conexão intrínseca e profunda com o nosso interior e com toda a casa que nos veste. Se a gente pensa nesse ecossistema em que nós estamos inseridos, nós fomos criando separações ao longo do pensamento iluminista, humanista e individualista, né? E a moda nasce exatamente nesse momento de reafirmar as individualidades do sujeito, né? E por isso nasce o estilo, essa ideia de que todos somos únicos e que somente após a Revolução Francesa a gente viu pela primeira vez ser colocado numa lei, né, dos direitos iguais. Porém, até hoje, de fato, não temos. Então, essa é uma questão muito importante para a gente entender moda, sobretudo no século XXI, e nessa passagem, né, para esse momento novo que nós estamos vivendo. Então, quando a gente fala dessa moda, nós já superamos, né, pelo menos academicamente falando, o fato de que moda não é só enfeite e moda não é só a superfície, não é? A superfície, ela tem ali uma troca constante com uma profundidade, com um dizer, né, daquilo que nos constitui enquanto humanos e parte de um sistema muito maior, que é o organismo vivo, que é o planeta Terra. E, dito isso, nós chegamos no limite de um modelo absolutamente excludente, centrado num padrão dado pelo europeu. E esse padrão é um padrão que, durante muito tempo, né, foi estabelecido e que, de fato, na prática, né, eu que estou no mercado há 20 anos, um pouco na academia e no mercado, na verdade, são 15 anos de academia
e, nesse mesmo tempo, sendo consultor de moda, agitador cultural, ativista social. Então, trabalho em algumas outras frentes que não a moda também, inclusive como consultor de diversidade e inclusão. Então, o que a gente vai pensar é como que a gente pode, nesse momento em que o modelo, não é, já ruiu há muito tempo, não é, e nós queremos estabelecer outras lógicas, quais são as práticas? E aí a gente tem que entender que moda ela nasce muito, não é? Ela é produto de um sistema capitalista do qual todos nós estamos inseridos. E repensar o modelo de como nos vestimos, como nos ornamos e as mensagens que a gente carrega sobre o corpo é, sobretudo, pensar um modelo de existência. Então, eu sempre referencio, para mim, uma das pensadoras muito interessantes, brasileiras, contemporâneas, que é a Rossane Preciosa, quando ela pergunta, não é, que vida eu quero para mim. E isso é muito importante porque a gente vai pensar acionando diversos campos do saber para a gente tentar entender uma prática diferente do que seria o vestir. Então, durante muito tempo, nós pensamos ações e questões extremamente independentes. Não é? Então, a gente tinha, por um lado, as reivindicações do movimento preto, a gente tinha, por outro lado, as reivindicações do movimento feminista, a gente tem toda a história e luta do movimento LGBTQIA+, e dentro desse guarda-chuva, uma diversidade de modos de existência e de vida, e a gente tem diversos modelos e práticas, e que, ao final, basicamente, a partir da década de 70, a gente vai começar a convergir esses pensamentos e entender que existe uma integração, não só dessas reivindicações, dessas lutas e desses direitos, mas também, sobretudo, das nossas ancestralidades e da nossa relação das ancestralidades com o ecossistema maior que é a nossa casa. Então, durante o processo de pandemia, por exemplo, a gente viu uma corrida espacial nova, né, que, na verdade, ela só está no início do curso. 2000, nós temos data já para 2028, 2035, não é? E a tentativa de achar um outro lugar para habitar e apenas, não é, como a ficção já prevê, e a ficção ela costuma a ser muito mais assertiva porque usa, não é, o imaginário como campo do que propriamente dito, né, a ciência da probabilidade. Então, a gente tem aí a Elysium, nós só referenciando, né, onde os muito ricos, depois de terem tirado todos os recursos da Terra, vão viver no modelo de sociedade padrão, num satélite fora da Terra. E isso não é uma ficção, não é o Elon Musk, que a gente está aí acompanhando pelas redes sociais, fez essa tentativa, um grupo de empresários está fazendo, mas o fato concreto é que a gente não tem nenhuma previsão de conseguir uma outra existência para além do planeta Terra, pelo menos concretamente, né? E a gente tem vários motivos, e eu não descarto os motivos pelos quais os conhecimentos e saberes espirituais também falam que nós estamos apartados do resto do sistema planetário e intergaláctico. Mas o que a gente tem que pensar é que como que a gente vai constituir novas práticas dentro de um sistema sobre o qual nós estamos submetidos. E isso foi algo que sempre me incomodou ao longo do tempo. E aí, contando uma breve experiência, né? Quando eu comecei com moda, não existiam pretos na moda. E até hoje sou, em vários lugares que frequento, de projetos que faço, o único preto, né? E é uma cota estar ali. Não é? Sem contar na questão da LGBTQIA+, e por aí vai. Não é? Se a gente fala que moda é o lugar, sobretudo, né? Ao longo do século XX,
foi um lugar das mulheres, né? O lugar onde as mulheres foram massacradas, mortas, e continuam ainda não sendo as protagonistas da cena, porque o poder de decisão está com os homens, não é o poder do business. Ele é masculino na moda, então a gente precisa repensar tudo isso, até porque a gente tem outras culturas onde o lugar da mulher é extremamente diferente, né? E eu tenho orgulho de dizer que tenho 40% de sangue Pataxó Ranran, né? Origem direta da minha mãe, 40% de origem direta do meu pai e 20% dessa mistura, né, que é sangue mouro, português, que nos constitui. Então, é muito interessante a gente pensar que se nós somos esse caldeirão cultural, por que a gente não pensa essas multiplicidades de saberes na hora do vestir, na hora do fazer? E durante esse tempo eu formei as primeiras pessoas pretas que tiveram acesso à universidade, seja via cotas ou seja via as bolsas governamentais, que agora por hora cessaram muito, né, ProUni e FIES, sobretudo de população pobre e que, na maioria, pelo processo histórico brasileiro, são pessoas pretas. Em cursos que são absolutamente elitistas, né? Fazer moda é o software da sociedade, não é? Assim como cultura, assim como arte, não é? E é uma ousadia chegar nesse lugar e construir possibilidades e caminhos diferentes. Então, eu tive o privilégio, a felicidade, e eu vi muitos dessas meninas, desses meninos, com um talento enorme não serem absorvidos pelo mercado. Isso é uma realidade muito atual, não é? Eu convivo por escolha própria e por felicidade do destino numa bolha, mas a realidade não é a minha bolha, né? Nós temos ainda pessoas que tiveram acesso ao ensino superior no Brasil, elas são uma extrema minoria, né? Não chegamos ainda a 10% da população, e isso é algo extremamente pesado. Paralelo a isso, a gente tem que pensar que as causas elas precisam ser confluentes se a gente quer construir uma nova realidade. E em 2017, pensando nessa realidade, eu criei um projeto muito ousado assim para a época, não é? Era AP, não é? Antes da pandemia, era outro mundo, mas que já pensava essas questões, e o movimento Moda Contemporânea Mineira nasceu dessa confluência. Então, a ideia é pensar outros corpos, outros saberes, outros modos de existência, e pensados a partir da imagem, do aparecer, porque eram histórias e saberes invisibilizados, né? Então, nós juntamos num evento que misturou arte, cultura, dança, performance, desfile, culturas pretas, culturas feministas, culturas indígenas e muito pouco, né? E até hoje, dentro de um estado onde tem uma forte presença indígena, né? Onde estão os indígenas na moda, onde estão os indígenas criando, não é? E colocando a forma de vestir, porque dentro dos livros de história da moda não estão, dentro dos livros, dentro das academias, dentro das marcas não estão. Ou seja, por que nós excluímos os saberes ancestrais e por que excluir os saberes ancestrais fez a gente chegar onde a gente chegou? E eu me lembro que foi uma luta, assim, sobretudo para o mineiro acreditar nisso, né? O belo-horizontino. E de lá para cá a gente vem construindo uma trajetória de ajuda mútua, né? De pensar corpos deficientes, corpos trans, corpos gordos, corpos idosos, e a gente pensar que esse padrão não é cultural, capitalista que nos é colocado, se a gente não pode romper completamente com ele, porque, né, a gente talvez não tenha ainda um modelo constituído de forma que fosse satisfatória, né, para o nosso processo democrático, mas dentro do que a gente tem, o que é possível fazer. Então, dentro dessas frestas, dentro dessas fissuras,
a gente tem construído essa história de colaboração, de participação e de visibilizar não só o design, que é a parte que se dá a ver, mas, sobretudo, também criar lugares de educação e de pensamento das pessoas para as roupas que a gente consome, para os textos visuais que a gente constrói e para as trocas que a gente constrói, para os padrões de beleza estabelecidos. Não é? E quando a gente fala de padrão de beleza, a gente vai falar, sobretudo, de um padrão grego que foi estabelecido, né, inclusive com polegadas sobre aquilo que esteticamente é o belo, não é? E hoje, por exemplo, esse padrão faz com que todos nós estejamos fazendo, sejamos monstros da harmonização facial, né? E criando uma mutação absolutamente artificial para o humano. O que necessariamente, né, se a gente for discutir conceito de artificial, não é o problema, não é? Até porque a partir do momento em que a gente constitui cultura, a gente também somos seres trans. Então, todos estamos em modificação. Mas a questão é quando a gente silencia outros modos de existência, não é? E de forma violenta, como foi nos últimos, não é? Mais de 300 anos de cultura brasileira e de opressão, sobretudo, né? Muito mais do que isso. Então, a gente tem que pensar que a primeira coisa que a gente tem que fazer, e que eu sempre defendi ao longo da minha trajetória, é construir pontes entre o pensamento acadêmico e o fazer cotidiano. Essa é uma primeira relação que eu acho que a gente precisa estabelecer para a gente pensar novas formas e novos mundos dos quais a gente gostaria de habitar e que a gente pode garantir, não é, enquanto menos pressurização da existência para todos nós, não é, que todos temos imperfeições, todos temos limitações, todos temos dificuldades de existência, não é? Porém, estamos inseridos numa máquina que cada vez mais nos robotiza e nos padroniza. Embora o discurso da despadronização pareça estar na moda, porque, no final das contas, o capitalismo ele transforma tudo em mercado. Não é? E a própria moda esvazia muito, né, o sentido da mensagem para transformar em mercadoria. E até isso deve ser uma prática muito pensada, porque se isso é uma verdade, também é verdade que a gente também pode construir lugares de representação, lugares de liberdade, lugares de menos opressão, na forma como a gente constitui os nossos corpos. E como que a gente vai fazer isso? Buscando, sobretudo, inserir nesse processo as vozes e os pensamentos silenciados ao longo do tempo. E quais foram eles? Não é? Os pensamentos ancestrais dos povos não colonizadores europeus, que foram cerceados e que ainda hoje são cerceados. Não é? Então, quando a gente fala de que representatividade importa, também é sobre isso. Mas o que eu gostaria de colocar até como questão aqui, não é? Embora já querendo ouvir a provocação, eu tenho mais 30 minutos para ficar, então já vou encerrar minha fala para poder ouvir um pouquinho também. É que a gente precisa pensar também sobre outras visões e outras formas de pensar. Então, a gente tem um acúmulo de saberes pretos ao longo do tempo e que, sobretudo, da cultura oral. A gente tem muitos saberes ancestrais indígenas, dos nossos povos que nos permeiam, latinos, e nenhum dessas culturas são consideradas quando a gente vai para o discurso hegemônico midiático. Então,
reafirmar esses lugares é também alargar um pouco a nossa compreensão sobre existência, sobre ecologia, sobre sobrevivência, sobre o modo como pensamos o vestir, o modo como pensamos o corpo, o modo como fabricamos os artefatos que a gente compõe o visual, o modo como julgamos o outro que se veste de forma distinta e o modo como a gente pode repensar toda uma lógica de fabricação e consumo que não nos exaura, que não aniquile e literalmente, né, elimine o outro. Né? E quando eu falo literalmente, é eliminar, porque quando eu tenho um corpo trans que me incomoda e eu assassino violentamente, né? Ou quando eu tenho várias práticas de racismo no Brasil que são muito perversas, porque são extremamente veladas, né? E ao longo da minha carreira eu vivi várias delas, em que apenas não se falava, mas não se abriam portas. Então, é muito interessante também a gente constituir terreiros, né? E dentro da filosofia africana, que é uma das quais eu me referencio, a gente fala muito no aquilombamento. Eu acho muito legal quando a gente tem um grupo de pesquisa dentro de uma universidade federal de um estado com uma cultura tão eurocentrada, arraigada como Minas, né, e Bahia, Rio de Janeiro, que é por onde a gente, né, teve toda a extração da riqueza para a Europa e também toda a opressão e colonização do Brasil, pensar esses processos. Então, assim, é um encontro muito feliz para mim. E fica aqui a provocação para a gente criar essas oportunidades, da gente encontrar, da gente pensar mundos que sejam mais inclusivos, mais diversos e, sobretudo, regenerativos, porque nós temos uma ligação intrínseca sobre a Terra e nós não somos, de maneira nenhuma, a raça superior a nenhuma outra, né, forma de vida que existe na Terra. Pelo contrário, né, a humanidade ela é muito mais nova do que os processos e seres, espécies que habitam a Terra. Então é preciso também a gente começar a entender de forma diferente, começar a desconstruir lugares da ciência e começar a criar novas pontes e possibilidades e, sobretudo, experimentar, né? E não existe experimentação sem erro, não existe experimentação sem risco, não é? E todo risco, né, de projetos e de propostas e tudo aquilo que é extremamente inovador é extremamente também rechaçado, as oportunidades são poucas, mas no caminhar que a gente evolui a humanidade, eu acredito nisso, e evolui, sobretudo, a nossa noção de civilização e de ser humano, e, sobretudo, a gente alarga o pensamento que precisa urgentemente ser refeito, não é? Da ética, da lógica grego, judaico, romana, cristã, que vai e europeia, né, que vai nos constituir. Então, muito obrigado a todo mundo. Espero que seja um início de um diálogo. Convido a todos para acompanharem as ações do Movimento MCM. Esse é o nosso Instagram. E o meu é @AldoClécios. E a gente vai fazendo essas trocas. Esperamos em breve ter muitos outros encontros. Então é isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Aldo. A gente, se depois eu coloco aqui no chat o Instagram de vocês, tá? Que aí todo mundo fica já ligado nas redes. Agora eu vou passar a palavra para o pessoal da Modateca. Ok. Boa tarde a todos, boa noite, se forem assistir depois, bom dia, né? Com essa internet, com esse tempo louco que a gente está vivendo, ninguém sabe que é amanhã, de tarde, de noite. Enfim, agradecer aí o convite através do Vermelho, né? Que nos conhecemos
nesse projeto Regeneração, São Paulo Fashion Week. Também conheci o Aldo e outros parceiros tão importantes, tão regeneradores, né, tão transformadores, impactantes. E a ideia da gente hoje é trazer um pouquinho da nossa experiência da Modateca, o que a gente tem feito enquanto projeto de extensão, enquanto programa de extensão da Universidade de Pernambuco, que também trabalhamos na área de pesquisa, também fazemos interseção com a graduação, com a sala de aula. Nós estamos no curso de administração, né, e trabalhamos aí na perspectiva da gestão dos negócios da moda. A fala do Aldo foi muito sensível, muito importante, muito bonita, inspiradora, né? E aí eu convido aí a todos para poder conhecer um pouquinho a nossa trajetória e inspirar também vocês, né, a contribuir de alguma forma, né? A gente, dentro da perspectiva do desenvolvimento sustentável, a gente tem que pensar que cada um tem que fazer a sua parte dentro do seu contexto, dentro da sua realidade, né? Então é isso que a gente faz na universidade, né? Dentro do nosso território, né? Dentro do nosso espaço, tentar transformar, impactar o maior número de pessoas possíveis, né? Então, assim, nos últimos anos a Modateca tem trabalhado com um recorte de mulheres negras, temos tido resultados maravilhosos, inclusive alunas que foram formadas com a gente estão na primeira loja de design autoral de Pernambuco, de moda autoral do estado de Pernambuco, que é o MAP, e a gente pensa que a Modateca também contribuiu para isso, e essas mulheres estão na FENEARTE, essas mulheres estão aí dentro das suas trajetórias, e a gente fica muito honrado, né, de poder contribuir para o crescimento pessoal e profissional delas. Então, a Modateca é um projeto de extensão que não é só formado por mim, eu sou a coordenadora, a professora Isabelle Barros, professora de marketing, formada em moda, apaixonada por moda, nasci em cima de uma mesa de corte, praticamente. Toda a minha família é desse métier aí de moda. Minha mãe trocava minhas fraldas, botava as agulhas e as linhas lá nas minhas fraldas. Então, acho que já está comigo aí há muito tempo. Agradecer aí o convite de mais uma vez, né? E dizer que eu estarei aqui com a Elaine, egressa do curso de administração, e José Paiva, que são também integrantes da Modateca, também egresso do curso de administração, se formaram, mas carinhosamente continuam com a gente nessa caminhada da pesquisa, que é árdua, que é difícil, que é sem investimento, né, que vivemos num país que não enxerga a educação como caminho da liberdade, da transformação social, e a gente vai a trancos e barrancos, né, bota dinheiro do bolso, faz coisas até que Deus duvida para poder trabalhar e transformar. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação, é bem rapidinho, e na sequência eu passo aí para a Elaine e para José Paiva. Agradeço aí, Carol, que está aqui fazendo nossa recepção, nossa mediação, e a professora Eliane também, que estou tendo o prazer de conhecer hoje. Muito prazer, professora. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Acredito aí que já esteja aparecendo para vocês. Tá, sim. Carol? Tudo tá, ok? Sim, tudo ok. Então, nós somos o programa de extensão Modateca, da Universidade de Pernambuco, uma universidade estadual, aqui de Recife. Nossa expertise é muito na área de saúde, na área da medicina, da odontologia, mas também na área das engenharias e da administração, que é da onde a gente vem, né? A nossa raiz é a gestão, é o marketing, é o negócio da moda, que a gente tem se aprofundado e dedicado 10 anos, 11 anos, né? De muita luta, mas também de colher muitos frutos. Né? O que a gente faz na Modateca? A gente tem um espaço, né, que fica na FECAP, na Faculdade de Administração e Direito de Pernambuco, que fica localizado aqui em Recife. Então, a gente tem uma sala, né, em que a gente realiza as nossas atividades, a gente tem o suporte dos espaços da universidade como um todo, né?
Então, a gente trabalha dentro desse viés aí da moda, do marketing, da sustentabilidade, do empreendedorismo e da economia criativa, né? Então, a gente trabalha aí com a parte de capacitação, né, para artesãs, para mulheres em situação de risco, vulnerabilidade social. A gente fez esse recorte aí nas últimas turmas para afroempreendedoras. Então, a gente tem também dedicado grande carga horária das nossas ações para essas mulheres. Ao longo do nosso trabalho, a gente também vai trabalhando a questão da pesquisa, e esse material ele vai gerando dados que são analisados, que são interpretados, e a gente vai escrevendo artigo, capítulos de livro. Essa imagem que vocês estão vendo aqui foi o último livro que a gente participou, uma publicação internacional, onde a gente teve um capítulo falando sobre a experiência da Modateca. Nós somos muitos, né? Somos muitos integrantes, pessoas que estão estudando na universidade, na graduação, no mestrado, pessoas de outras universidades, pessoas que são profissionais no mercado de economia criativa e moda de Pernambuco. Nós temos advogados, nós temos uma série de pessoas que é uma riqueza de saberes, e acho que isso faz a Modateca acontecer. Então, a gente trabalha na perspectiva aí das capacitações gratuitas, fazemos workshops, oficinas, a gente faz curadorias também para exposições, para outros projetos, cursos em company. A gente capacitou agora no passado, aliás, não, esse ano, a comissão de moda da OAB, aqui de Pernambuco, que existe uma comissão específica. A gente realiza concursos culturais, desenvolvemos produtos de moda junto com nossos empreendedores, fazemos editoriais, realizamos pesquisa, também fazendo as nossas publicações técnicas e damos assessoramento para negócios de moda. Então, a gente está falando aí desse contexto, que a Modateca nasceu em 2010. Aqui é uma foto com nossas empreendedoras. Essa turma aqui foi de 2016/2017, no qual a gente foi patrocinado pelo Instituto Lojas Renner. Nós acolhemos 75 mulheres de Recife, de Olinda, de Jaboatão, dos Guararapes, e se formaram 45 mulheres com a gente. Então, elas passam aí de 4 a 6 meses dentro da universidade, e a gente também dentro da comunidade, ensinando, né, sobre negócios de moda, sustentabilidade, design, arte, enfim. Eu não sei, eu vou tentar passar aqui um vídeo, vamos ver se vai dar certo, se vai pegar. Esse foi um Reels que a gente gravou para o São Paulo Fashion Week. Você já ouviu falar da Modateca? A gente apronta muito por aí. Somos um projeto da Universidade de Pernambuco, unimos iniciativas, marcas, mulheres que fazem a moda brasileira. Com nossas ações já alcançamos mais de 10 mil pessoas. Atuamos com nano e pequenas empreendedoras, ensinando moda, gestão de negócios, marketing e sustentabilidade. Beneficiamos diretamente 341 pessoas. Mulheres empoderadas, artesãs, designers, fazendo o que há de melhor na moda autoral. A gente, inclusive, está sendo mentorado pelo São Paulo Fashion Week, através da Fluxonomia 4D. Você ainda vai ouvir falar muito da gente. Se liga aí, Modateca Lab. Você já ouviu falar da Modateca? A gente apronta muito por aí. Somos um projeto... E aí, falando um pouquinho aí do São Paulo Fashion Week, né? Foi essa experiência, né? Que a gente viveu aí, foram 75 dias, em qual houve uma união aí de diversos projetos que faziam parte da cadeia produtiva de moda em todo o Brasil, e a Modateca foi uma dessas sementes, né? Que, na verdade, houve esse processo de mentoria, de capacitação em fluxonomia 4D, com o pessoal da InMod e do São Paulo Fashion Week, e da Lala, da Dina, e diversos outros parceiros do projeto. Foi muito legal, a gente trabalhou aí diversas parcerias, né? Foram 27 pessoas da Modateca envolvidas, entre voluntários, professores, alunos, convidados da gente para participar, em torno de 3.200 horas dedicadas ao São Paulo Fashion Week Regeneração.
e nós geramos aí em torno de 12 matches, né? 12 collabs, digamos assim, que os frutos estão nascendo, inclusive esse aqui é um desses frutos, né? Então, foi uma experiência maravilhosa que a gente viveu, muito enriquecedora, muito fortalecedora, mas foi muito desafiadora também. Não foi fácil, mas, como o Aldo falou, né? Nenhuma mudança vem na suavidade, né? É sempre no módulo aí ativo e com muito suor. E aí somos isso, né? Somos arte, somos educação, somos transformação, somos colaborativismo, somos moda teca social, somos visão de futuro, somos empreendedorismo, somos sucesso, somos design, somos conexões. Aqui está o nosso grupo de professores. Agradecer aí a professora Ana Peroba, que com certeza está nos assistindo agora, nossa coordenadora pedagógica. Eu sou a coordenadora, a professora Isabelle Barros. Temos aí outros professores, Lívia, Carmen, Sueli, Oluiá, Ananda, Bento, professora Renata. Nossa equipe de 2021, Elaine, Igor, Paiva, Maria Clara, Pedro, Renata, Iracleide, Aina, Alice, Helena. Nosso Instagram, Moda Teca Lab, né? Nosso Spotify, que a gente tem uma série também de podcasts e com diversos conteúdos na área de gestão de moda, e o e-mail para quem quiser e se comunicar, trocar ideias. Muito obrigada, em nome da Universidade de Pernambuco, do Governo do Estado de Pernambuco. Tenham todos aí um excelente evento. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra para Elaine e Paiva. Ai, como eu faço para fechar a apresentação, Carol? Tem que apertar, tá vendo aí que está escrito ali embaixo, parar a tela? Eu acho que é ali que você aperta. Pronto, ok, parei. Isso. Nem sei meu tempo como foi. O professor fala muito. E aí eu passo aí para a dona Elaine e seu Paiva. Por favor. Oi, pessoal. Boa tarde, boa noite. Tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Eu sou a Elaine e vou falar um pouquinho do projeto de pesquisa da Modateca. Eu, junto com o Paiva. Estão conseguindo ver minha tela? Tudo ok? Sim, tá direitinho. Pessoal, eu trouxe uma apresentaçãozinha para vocês. A gente vai trazer um pouco do relato e da experiência nesse projeto de extensão da Modateca, da Universidade de Pernambuco, e a gente vai trazer um pouco sobre o afroempreendedorismo feminino. E é o que a gente está buscando nos últimos anos. A gente está focando no grupo afro, e a gente está conseguindo ter muitos resultados, e é um dos pontos mais importantes do que a gente conseguiu no decorrer desses anos, a gente vai estar trazendo um pouco aqui. Aqui falando um pouco sobre o projeto Modateca Social. O projeto Modateca Social, ele é um projeto de extensão desenvolvido na Universidade de Pernambuco, e ele tem como principal objetivo capacitar as empreendedoras, e nesse caso atual as afroempreendedoras, nas ferramentas de marketing, design, moda e gestão de negócios. Tudo isso buscando que elas tenham um desempenho ainda melhor nos seus negócios e cada dia estejam mais capacitadas para assim conseguir evoluir ainda mais em tudo que elas estejam se empenhando e estejam produzindo no momento. Então, a gente buscou direcionar nesses últimos anos o perfil do público para o afroempreendedorismo, e a partir daí a gente vai mostrar os resultados dessa pesquisa. A gente utilizou esse cenário, né, para atuar com o público afroempreendedor, porque a gente constatou que durante do ano de 2019 existia uma demanda muito grande em relação às pesquisas sobre esse público, e aí foi feito o recorte às afroempreendedoras para nós atuarmos durante esse processo de pesquisa.
pesquisa, prática de empreendedorismo social feminino, e o case é da Modateca Social. Aqui a gente trouxe 3 pilares do ponto da capacitação da Modateca. Então, a gente tem o ciclo de iniciantes, que é onde é desenvolvido as ideias de negócio, o amadurecimento do perfil empreendedor, e o Effectuation e Learning by Done. Então, a gente foca nesses 3 pontos no início do ciclo da capacitação. Após isso, a gente vai para a capacitação teórica e prática, a moda, empreendedorismo, desenvolvimento sustentável e a gestão de negócios, que são um dos principais pontos. A gente está unindo a teoria com a prática e isso traz muito resultado para as mulheres. E o terceiro ponto é nas competências desenvolvidas. A gente busca desenvolver as competências cognitivas, atitudinal e operacional. Então, quando a gente junta esses 3 mix de ciclos e etapas do projeto da Modateca, a gente consegue colher diversos resultados gratificantes com as mulheres e o desempenho delas no decorrer do processo. Falando um pouquinho das linhas de pensamento, a gente tem o pensamento humanista, andragogia, metodologia de aliança, empreendedora e effectuation. Então, quando a gente estava iniciando a pesquisa, a gente foi em todas essas linhas de pensamento. E na metodologia das capacitações, quanto à abordagem, a gente buscou a abordagem qualitativa, quanto à natureza e à prática, pesquisa, ação. Então, a natureza ela recai sobre as mudanças sociais centradas no agir participativo e na ideologia de ação coletiva. E quanto aos fins de intervencionista, é uma intervenção participativa na realidade social. Então, quando a gente pega tudo isso, a gente consegue entender um pouco o que esse projeto busca e como ele é desenvolvido ao longo do tempo. Então, a gente consegue articular todos esses pontos que foram citados para a gente conseguir trazer um resultado gratificante que seja muito bom e muito desenvolvedor para as mulheres. A metodologia de pesquisa foi realizada uma pesquisa de campo, então os instrumentos utilizados foram os questionários de perguntas de múltiplas escolhas, abertas e de formato estruturados, entrevistas estruturais e registro fotográfico e filmagem. Então, quando a gente pensou na melhor forma que a gente iria fazer a nossa pesquisa, na melhor forma de metodologia de pesquisa, a gente pensou em diversos cenários e como seria mais confortável para as mulheres estarem registrando tudo aquilo que a gente estava pedindo de informações para que a gente pudesse obter da melhor forma os resultados e poder trazer da melhor forma de como aquilo ocorreu e como elas estavam se sentindo naqueles determinados momentos, tanto no início, quanto no meio do processo, quanto no final. E durante esse processo da pesquisa, pode retornar a slide anterior, por favor? Durante esse processo de pesquisa, a gente constatou que fizemos também os questionários, formulários para as empreendedoras, mas a gente constatou que o ponto que elas mais sentiram à vontade em relação a todo esse processo, né, em relação à conversação, em relação a o que elas achavam desse processo, foi em relação às entrevistas, que a gente conseguiu absorver o que eles realmente estavam sentindo. Muitas delas trouxeram relatos sobre o conhecimento de moda, da história da moda, que durante esse processo, mesmo elas já atuando na história da moda, elas não tinham conhecimento. Então, a gente conseguiu absorver sobre melhorias familiares, sobre algumas formas delas poderem passar para a gente todo esse processo que a gente foi desempenhando durante a pesquisa. Nesse próximo slide, a gente já está trazendo um pouco dos resultados da aplicação da pesquisa. Então, a gente trouxe apenas alguns pontos que a gente achou que eram mais relevantes para a gente estar apresentando aqui, mas foram diversas perguntas, diversos pontos de atenção e que trazem um resultado grande para a gente. Falando um pouquinho do perfil, a gente vê que o perfil das afroempreendedoras é em torno de 22 e 4 anos e que a maior de 60% não possuem filhos. Então, a gente vê um pouco a mudança do cenário anterior para o cenário atual, com relação às mulheres, muda também com relação aos filhos. 60% não tem filhos, enquanto 40% sim. E também com relação à idade, a gente vê que realmente
é uma idade que está dentro do padrão entre 22 e 34 anos. Paiva? Oi, só para complementar o que eu estava querendo falar, é em relação a esse ponto dos filhos, que isso foi um ponto importante que a gente conseguiu mensurar, né? A grande gama das mulheres, principalmente jovens e negras, normalmente apresentam filhos no período mais novo, certo? Em torno de 14 aos 20 anos. E quando a gente constatou durante essa pesquisa, a gente viu que as mulheres que estavam participando do projeto, elas apresentavam um ponto diferente do que o censo normal apresenta. Então, a gente achou interessante esse ponto delas não possuírem o filho durante esse processo dessa meia-idade, né, que se chamamos. Isso. Com relação ao tipo de empreendimento, a gente conseguiu reconhecer que 50% do empreendimento é autônomo, 30% de microempresas, 15% outro tipo e 5% CLT. Então, a gente consegue enxergar isso no cenário que a gente vive atualmente, né, do empreendedorismo, com relação ao trabalho de microempresas, a você estar organizado, com tudo padronizado dentro do que pede. Até mesmo de acordo com muitos dados do Sebrae, a gente vê que a gente tem muito processo, muitas atividades de empreendedorismo que não estão registradas. E isso é um pouquinho do cenário que a gente conseguiu enxergar. Com relação a qual local as mulheres trabalhavam, 85% delas informaram que trabalhavam em casa. Então, é outro ponto também que nos trouxe diversas informações, assim, diversos insights para poder trabalhar. Um ponto importante também que a gente viu é com relação a eventos. Então, a gente fez uma pergunta para as mulheres para tentar identificar se elas têm presença em debates sobre moda e raça. 45% delas informaram que, às vezes, elas participam de debates. 30% quase sempre, 20% sempre e 5% raramente. Então, a gente vê que realmente o interesse delas com relação ao maiores conhecimentos sobre moda e sobre raça, ele não é tão pequeno. A gente tinha um retorno anterior, mas que ele cada vez estava mais crescente. Então, todas as vezes que a gente estimula as mulheres a ter maior conhecimento, mais ela busca. Paiva? Só ressaltando esse ponto em relação ao local que você trabalha, no início da nossa pesquisa, a gente constatou que 85% delas trabalhavam nas suas casas. Só que, após a segunda pesquisa aplicada, durante agora o processo de pandemia, a gente constatou que algumas conseguiram adquirir um espaço físico para fazer suas atividades. Então, a gente achou um ponto muito interessante, ficamos por isso, e, segundo ela se deu pela organização que o projeto deu a elas. Ou seja, a gestão de negócios que fez com que elas conseguissem reestruturar diante do mercado, e mesmo passando por uma situação de pandemia, elas conseguiram se fortalecer e conseguir abrir o seu próprio espaço para produzir. Então, não ficou destinado apenas ao seu local de trabalho como a sua casa. Durante essa pesquisa, a gente viu essa evolução delas e que elas mencionaram que foi durante a capacitação, a partir dessa capacitação, que elas conseguiram evoluir nesse quesito. Aqui é um pouco de uma reflexão que a gente colocou. Como você enxerga o afroempreendedorismo hoje? E aqui trazendo um pouquinho com relação ao impacto pela cor, depois da última pergunta, a gente fez uma pergunta para as mulheres da seguinte forma: você sofreu discriminação social? 94,4% delas responderam que sim. Então, a gente precisa evoluir muito ainda no país que a gente vive, de acordo com vários dados que a gente conseguiu visualizar nesses últimos tempos. A gente vê que a gente está muito aquém do que a gente precisa estar e que a gente precisa melhorar ainda mais cada dia. Então, um passo de cada vez, mas a gente precisa evoluir muito com relação à discriminação racial e com relação à discriminação também de gênero. O que a gente constatou também é que num ambiente como a moda, né, que tem uma flexibilização maior em relação ao pensamento
em relação às situações progressistas, em relação à própria inovação, e a gente constatou esse dado tão alarmante, que 94% das mulheres sofreram discriminação racial em algum âmbito da moda. Então, como Aldo tinha falado também, sobre as questões de não apenas trazer esse ponto, mas trazer o debate sobre isso. Ele falou também da representatividade em relação a ele às vezes é a única pessoa negra nos ambientes. Então, a gente tem que repensar essas posturas, repensar as estruturas, não apenas na forma de tratar com o próximo, mas em relação ao próprio sistema que a gente está envolvido. Essa forma consumista e capitalista que a gente está passando e que não até o que a gente espera, assim, normalmente dizem, né, que não temos saída, mas que deve haver algum caminho que possa se existir e que a gente possa caminhar para uma maior igualdade em relação a todos os quesitos, não só no âmbito da moda, mas com relação à nossa vida. E depois da última pergunta, a gente buscou das empreendedoras entender, na visão delas, quais seriam as ações que poderiam ser feitas no âmbito da moda para combater o racismo. E a maioria delas responderam que seriam ações educativas. Então, dentro disso, a gente sabe que cada dia mais a gente tem que trazer mais conteúdo de educação, de moda racial, de todo tipo que a gente possa trazer, para que as pessoas consigam evoluir em todos os âmbitos. Essas ações também educativas mencionadas por elas foram estabelecidas, assim, foram ditas, né, para ser no ambiente escolar, no ambiente que a criança está se formando. Então, é muito importante essa representatividade, essas formas e diálogos realmente, né? Como o Aldo falou também, da representatividade da pessoa negra nos locais importantes, nos pontos em que se dá esse debate. Então, é uma ação de longo prazo que a gente acredita, que as próprias mulheres empreendedoras acreditam, mas que pode ser o caminho, sim, a reverter toda essa situação. A gente começando do início, né? Lá de quando a gente é criança, para começar a evoluir as pessoas, e quando elas estiverem na idade média, que é na maioria da idade de agora, das pessoas, elas consigam ter essa igualdade de gênero com todo mundo. Então, a gente precisa melhorar muito com relação às ações educativas desde o início, desde a escola. Aqui é um dado bem alarmante, assim, que a gente obteve com a pesquisa, onde diz que 64,5% do gênero responsável pelo racismo é o feminino. Então, foi um dado que a gente se assustou um pouco, mas que a gente busca trabalhar nele para que cada dia a gente tenha maior igualdade, independente de cor, de raça, de gênero. E assim, é uma coisa que a gente realmente tem que ser impactante, que a gente tem que trabalhar e que a gente tem que buscar cada dia, porque a gente realmente tem que se unir para que tenha um mundo melhor. A gente estava debatendo, inclusive, isso, Feline, na construção de toda essa apresentação, que, assim, principalmente as mulheres, eu estou falando aqui, mas pelo que eu estou vendo, pelo que eu estudo, que a classe que deveria se unir em relação a esse ponto, não só no questão de raça, né, do racismo, mas como até na própria questão da mulher na sociedade, esse empoderamento da mulher, essa unificação nos saberes, no conhecimento, no fortalecimento dos seus negócios, e a gente constatou esse dado. Então, realmente é de se repensar, não só na moda, mas como na nossa própria vida, as ações que as pessoas cometem durante todo o processo. Aqui a gente trouxe uma frasezinha: nós mulheres somos de todas as cores e precisamos começar a aceitar isso, para que a gente se aceite da melhor forma, que a gente aceite o outro também dessa mesma forma, que todos nós somos iguais. Aqui a gente teve alguns relatos das afroempreendedoras após esse processo da capacitação
e durante o cenário de pandemia. Então, a gente constatou algumas mudanças, inclusive uma delas foi citada por mim anteriormente, que foi em relação aos seus pontos físicos. As mulheres, a partir dessa organização, elas conseguiram estabelecer o seu negócio estruturalmente em alguns pontos físicos, onde a maioria delas trabalhavam em locais como a sua casa. Então, a gente constatou também que, a partir da capacitação, muitas delas organizaram a sua marca como identidade visual. Me lembro de um relato de uma das nossas capacitandas do processo, e que ela não tinha logomarca diante da criação da sua marca. Ela apenas lançava seus produtos, não tinha fórmula de divulgação, era apenas no boca a boca, e a partir dessa capacitação elas conseguiram se estabelecer nas redes sociais, criar sua logomarca, e a partir daí alavancou o seu negócio. Então, esse foi um ponto importante que a gente conseguiu destacar. Teve o aumento no mix de produtos delas. Muitas delas, inicialmente, no projeto, trabalhava apenas com uma gama de negócio, um mix de produtos, e a partir dessa capacitação, elas conseguiram atuar em várias áreas de produtos, produção de bolsas, produção de roupas, produção de objetos. Então, a própria cadeia de interação durante o processo da capacitação, ou seja, elas se interagiram entre si durante esse processo, o conhecimento com outras pequenas empresas, pequenas marcas, com pequenas mulheres que se sentiam representadas também uma com as outras. Então, esse ponto é importante a gente destacar durante esse processo de capacitação. O uso da tecnologia, que esse ponto é outro ponto-chave que eu gostaria de pontuar, porque mesmo diante da grande maioria das mulheres estar na faixa média de idade, dos 22 aos 34 anos, existiam algumas empreendedoras que possuíam uma idade mais avançada e não detinham a capacidade desse uso de tecnologia. E a partir daí, a partir da capacitação, elas conseguiram alavancar o seu negócio, mostrando para o mundo o seu produto, a sua marca. Então, esse ponto foi importante durante o processo de pandemia, porque muitas delas ficaram inviabilizadas de trabalhar nos seus locais de trabalho. E, a partir daí, elas conseguiram expandir e divulgar sua marca no mundo, né, de fato. E o conhecimento sobre o tema de moda foi outro ponto importante que a gente gostaria de destacar, porque a maioria delas, mesmo que uma delas que já atuavam na moda durante há quase 10 anos, não conheciam a história da moda. E durante o processo de capacitação, houve a introdução da história da moda, houve o debate sobre como se deu a história da moda. Outro ponto que eu gostaria de destacar seria em relação ao questionamento sobre a história da moda. Que aonde está, algumas delas chegaram a questionar, e acredito que questionou também a professora Isabelle, onde está a moda negra durante todo esse processo. As aulas estavam ministradas a partir do momento de que a história se dá. Aí é o gancho que vem com a fala de Aldo também, a forma eurocentrista de se passar a história da moda, só voltada à Europa e aos modelos que serviram de modelos, no caso, no período colonial, para a gente ter um entendimento do que é a moda. Então, a partir desse questionamento das mulheres, elas foram buscar a história da moda preta, a história da moda negra, e se sentiram representadas. Mas elas sentiram a falta desse processo, e a partir do processo de capacitação, elas tiveram o despertar para isso. Inclusive, eu queria comentar um ponto que, inclusive, para mim, foi um ponto de despertar em relação à moda, que eu não tinha essa visão, assim, não conhecia também a história da moda, e a partir das aulas que a gente teve, eu consegui me identificar, buscar também uma moda que me representasse. E a questão do empoderamento, que foi uma fala assim quase unânime, todas elas falaram sobre essa questão do empoderamento, sobre de acreditar em si durante o processo de capacitação. Houve muitos relatos de dificuldades, de querer desistências durante todo esse processo. Teve até um ponto que eu acho que a professora Isabelle lembra, que foi a questão do dossiê, que elas tiveram muita dificuldade em relação à montagem, em relação à estruturação, e elas conseguiram resistir, conseguiram caminhar para um caminho de empoderamento e de conseguir fechar esse ciclo diante de todo o processo da capacitação.
Então, eu falo A gente aqui não largou a muito mão de feliz em relação ninguém. ao poder estar participando disso, desse processo. A gente não largou a mão de ninguém. Segurou na mão de todo Oi, mundo. desculpa. Foi todo mundo junto. Todo mundo junto, a gente segurou na mão de todo mundo. Isso. Então, eu achei assim, muito importante todo esse processo e queria deixar o meu relato sobre isso. Isso aqui é E uma aqui análise ainda que foi durante... feita Oi, durante o desculpa, período Ana. pandêmico. O pai já vai falar um pouco. Então, ainda aqui para fechar esse gancho, a análise do período pandêmico, segundo elas, assim, para minha surpresa da professora e de toda a equipe, elas conseguiram alavancar os seus negócios. Eu falei sobre isso durante a minha fala, mas eu acho que esse é um ponto muito importante. Quando empresas, grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas tiveram seus negócios fechados ou sentiram esse período de crise, a partir desse ponto, as mulheres surpreenderam a nós de uma forma positiva. Muitas delas conseguiram alavancar as suas vendas, conseguiram alavancar o seu retorno diante do seu negócio. E, como mesmo falo, a partir dessa capacitação, a partir dessa base de gestão de negócios, a partir desse design de moda que elas foram introduzidas e aprenderam sobre isso. Então, todo esse processo de fortalecimento da sua marca e o conhecimento compartilhado com as outras marcas, a troca de ideias, as conexões que foram criadas durante todo esse processo, fizeram com que fortalecessem a sua história e as suas marcas diante do cenário de vida e do cenário de moda. Então, esse ponto acho que é assim, um dos mais importantes em relação a todo esse processo, que foi o empoderamento e o fortalecimento das marcas dessas mulheres durante todo o processo de capacitação. Obrigado, pessoal, Então, pela aqui mais uma oportunidade. vez, eu gostaria de agradecer a equipe, a Elaine, a Isabelle, a todo o projeto Modateca e a oportunidade do espaço de estar podendo falar aqui com pessoas tão interessantes, tão importantes nessa luta e nesse debate, nessa desconstrução, na verdade, ou na reconstrução de uma nova história, não só da moda, mas como das pessoas pretas no nosso país. Então, passo a fala agora para a Elaine e agradeço o espaço e a oportunidade. Muito bem. Obrigada, pessoal. Estamos muito agradecidos e muito felizes também com os resultados que a gente conseguiu atingir com as mulheres. Então, a gente sabe a importância de cada pontinha, de cada pedacinho desse que a gente conseguiu contribuir na vida delas e o que isso trouxe de mudança para cada uma delas. Então, a gente é muito agradecida a cada uma delas que participaram, por cada evolução, a gente comemora cada pedacinho de tudo que está acontecendo. Então, quero agradecer a todos vocês pela oportunidade, a professora Isabelle, a Paiva e a toda a nossa equipe também. Muito obrigada. Digo mesmo. E vale ressaltar também um grande abraço para a professora Ana, que é muito importante durante com certeza. Esse processo. Todo mundo da equipe, Ana viu? Feroba. Então é isso. Maravilha. Agora a gente passa a palavra para a professora Eliane. Olá. Boa tarde, boa noite. Eu estou em outro fuso horário, então... Boa noite, já, né? Essas apresentações em casa, junto com família, gato, papagaio, periquito. Gente, eu vou ser rápida, porque a galera já falou tudo que tinha de muito importante para ser falado, né? Eu estou aqui, obviamente, agradecer o convite e vou falar de um lugar muito diferente, mas ao mesmo tempo muito parecido, que é o lugar dos jogos. Eu trabalho com jogos há muito tempo, jogos, especialmente jogos narrativos, né? E assim, tem bastante interfaces com a moda, na medida em que a gente faz muita representação de personagem, figurino, né? Então existe toda uma
toda uma similaridade aí, mas eu vou focar justamente nos pontos, então, que o Aldo apresentou na fala dele, e vou dizer assim, que eu estou morrendo de inveja da Modateca, eu quero criar uma jogateca. Quero aí ver se eu consigo botar no mundo também os jogos, né, dos meus alunos. Pô. Eu achei assim, sensacional o trabalho de vocês, parabéns. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Que é... Será que é essa? Não. Ah, posso... Já sei o que eu vou fazer. Peraí. Compartilhar a tela. Todo mundo vê? Vocês estão vendo? Bom, agora chegou. Agora sim. Agora sim. Agora vocês... Ok, beleza. Essa é uma apresentação, ela é mais longa, eu não vou mostrá-la tudo, por isso que eu coloquei as thumbnails do lado, porque eu vou clicar em algumas coisas-chave, só para pontuar essas questões que foram levantadas, né? Que acontecem na indústria da moda e que acontecem na indústria de jogos, né? Que é uma indústria gigante, né? É a que mais movimenta dinheiro atualmente, de jogos, mais do que cinema, ela já ultrapassou o cinema, e ela talvez, eu não sei em relação ao mercado da moda como é que tá, mas o mercado de jogos, até o ano retrasado, ele estava sendo considerado o primeiro em movimentação de dinheiro, né? Então, é uma coisa que não dá para ignorar, vamos dizer assim. E como que a gente percebe os mesmos problemas e como que a gente pode atacar esses problemas, vamos dizer assim, né? Então, assim, eu tenho uma prática de ensino-aprendizagem, né, que eu aplico nos meus alunos na universidade, e agora que eu abri também para um curso de extensão, né, para qualquer pessoa, é um curso aberto, qualquer um pode se inscrever, em que a gente trata o jogo a partir desses conceitos básicos, né, desses conceitos-chave, assim, que é o design como denúncia, né, que já foi falado aí, em que você se apropria de um processo que é um processo, vamos dizer assim, do mercado, né, mas você usa ele para problematizar, vamos dizer assim, né? A questão poética, né, a questão da criação, da expressão, a educação como desenvolvimento da autonomia e senso crítico, o jogo como um meio de comunicação, da mesma maneira que o vestir é uma maneira de se comunicar e de se expressar, o jogar também, né? A narrativa, que é uma maneira de você compreender o mundo, então, por isso o jogo narrativo, ele tem esse potencial ainda mais contundente, vamos dizer assim. E, por fim, a decolonialidade como um meio de empoderamento, né? Da mesma maneira que o pessoal trouxe essas questões para empoderar empreendedores, né? Um dos nossos objetivos é empoderar minorias a se tornarem produtores de jogos, né? Entrarem, assim, perderem o medo e entrarem nessa indústria, né? Representatividade, né? O primeiro passo. Qual é um dos principais problemas da indústria de jogos, assim como da moda, do cinema e do entretenimento como um todo, é você não se ver representado naquele produto, né? Então, essa foi uma situação interessante, que eu mostrei esse jogo para os meus alunos, e os meus alunos, inclusive os meus alunos do coletivo de Colônia, né, que eu faço parte, que é um coletivo de estudantes negros e negras lá da UFPF, né? E subitamente eles... Ah, que interessante! Então, isso é um jogo que eu gostaria de jogar, né? Apesar de ser um jogo AAA e tal, né? Um jogo famoso, etc. Mas esse jogo é ambientado no Egito Antigo, é uma das melhores representações de Egito, né?
até agora feitos, e a personagem protagonista é negra, né? Inclusive, em alguns momentos você pode jogar com a esposa dessa personagem, né, masculina, que é feminina e é negra também. Então, eles pensaram, pois é, até então eu não me interessava por isso, porque eu não me via representado. Então, é simples assim, né? E aí, o que a gente observa, né, vem observando é isso, né, que a falta de representação limita a própria vontade de jogar. E para projetar, para criar, você primeiro precisa jogar, né? Eu acredito que na produção da moda não seja muito diferente. Para você se tornar um produtor, você primeiro precisa gostar daquilo, você primeiro se interessar pelo assunto, né? Então, a gente se vê, né, nessa sinuca que a Spivak já coloca lá em 2010, que é como é que a gente pode falar por nós mesmos. Né? Como o Aldo falou, tudo que a gente tem de referência, isso já, obviamente, já está mudando, tá? Mas ainda é o que a gente encontra em termos de pesquisa, de referencial teórico, metodológico, é eurocêntrico. E como que a gente vai falar sobre nós usando essas ferramentas? É possível fazer isso? Essa é a grande pergunta da Spivak quando ela pergunta: pode o subalterno falar? Né? Então, a gente tem que partir de alguma coisa para poder reinventar, recriar as nossas próprias maneiras de falar sobre nós mesmos, né? Porque elas foram silenciadas, né? Como o Aldo falou, isso já vem lá das primeiras invasões, que eu não vou chamar de descobrimento, porque ninguém descobriu nada. E daí, então, houve uma deliberada destruição, silenciamento dessas outras falas que foram consideradas periféricas por não serem a fala do colonial, né, dominante, vamos dizer assim. E aí, a gente partiu, então, para um processo de criação de jogos que é, ao mesmo tempo, um processo de vivência para tentar promover essa identificação, né, com essas minorias e para ver se eles tomam coragem, vamos dizer assim, né, se sentem empoderados a virarem produtores de jogos, né. Então, eu vou passar aqui uns slides mostrando ao mesmo tempo os passos do método e ao mesmo tempo o formulário que é apresentado para os alunos para que eles possam desenvolver os jogos deles, né? E a gente foca muito na questão conceitual do jogo, menos na produção final, né? Porque uma das coisas que a gente vem observando também é que não é o gráfico, não é aquela execução linda, maravilhosa, assim, cinemática, etc., que vai promover algum tipo de mudança, né? É o conceito, é aquilo que foi a ideação daquilo que vai fazer, que vai trazer essas questões, né? Então, uma das coisas devo falar sobre algo que não sei, sobre algo que não sinto. Foi uma das problemáticas maiores nessas indústrias que são dominadas, né, pelo perfil do colonizador, vamos dizer assim, que é o que a gente chama de consumidor rei também nos jogos, que é o homem branco, hétero, cis, normativo, né? Em geral, monoteísta. Mas que é o lugar do privilégio, né, que acha que pode falar de tudo, que sabe de tudo, porque criou todo vamos dizer assim, uma centralização em torno de si, né? Então, todo parâmetro é originado desse perfil, né? E aí a gente fala, então, na questão do lugar de fala. Eu posso pegar um assunto que não me pertence e falar sobre ele?
É válido? Isso é uma questão, né? Aí eu coloco para os meus alunos, então, olha a minha experiência enquanto criadora de jogos, né? Meus jogos são sobre algo que eu não gosto e sei que também outros não gostam. Então, além de ser uma mulher negra acadêmica e adepta da religião afro-brasileira, sei e sinto o tema que quero abordar, quero falar sobre racismo, né? E eu posso falar disso porque eu estou nesse lugar de fala. E quando eu falo isso para vários colegas, né, tanto professores quanto da indústria de jogos, muitos ficam aborrecidos. Ah, mas eu não posso falar? Tecnicamente não pode, não. Você tem que dar a palavra para quem sabe o que está falando. Porque você até pode saber, mas você não sente. E quando a gente está falando de entretenimento, sentir é fundamental, né? Então, né, o próximo passo é a pesquisa temática. Então, você vai pesquisar aquilo a fundo, né? Vocês falaram da questão de que muitas das mulheres não conheciam a história da moda. Né? E quantas também conheciam a própria história, a identidade, né? Assim, a história das suas origens, né? De onde vocês vieram. Então, isso é importantíssimo. Né? Não adianta você querer fazer um produto, mas é um produto de entretenimento, um produto de consumo. Mas se você quer que ele tenha uma abordagem questionadora, inclusiva, representativa, você tem que pesquisar. Né? Essa aqui sou eu, tá? Esse aqui foram os meus 3 anos de feitura, eu sou filha de Ansa Cochumaria. E aí, na questão do jogo, né, o que eu posso tornar, como é que eu posso tornar racismo divertido? Né, isso é uma coisa que os meus alunos ficam, quando eu falo disso, eles ficam me olhando assim, o quê? Como é que isso não faz sentido? Isso faz sentido? Como é que eu posso tornar esses componentes divertidos? Né, porque a minha questão eu quero fazer um jogo falando sobre racismo. Mas um jogo tem que ter algum nível de diversão. E quando eu estou falando de diversão, gente, não é só ficar feliz, rindo, etc. O drama, o horror, também são formas de diversão, né? Se não fosse, não faria tanto sucesso, o filme de terror não faria tanto sucesso. Mas é uma sensação negativa, aquela de que o filme dispara em você, mas você está se divertindo, não é? E aí, então, mas como é que eu posso tornar isso divertido para outras pessoas? Como é que eu posso linkar isso? Porque também não adianta eu alienar demais, né? Porque se eu vou fazer um jogo, se eu vou fazer uma roupa, eu vou fazer para alguém, certo? E esses alguém, eles a gente tem que ter mecanismos de identificação com esses alguém, né? Tem que provocar alguma coisa, tem que provocar algum prazer, Então eu pensei, como é que eu posso juntar racismo, tornar racismo, lutar contra o racismo de uma maneira divertida. Eu pensei, eu gosto de super-heróis, sei que várias pessoas dessa área que gostam de jogos também gostam de super-heróis, então eu vou tentar juntar uma coisa com a outra, né? Imagino que todo mundo tenha visto esse filme, né? Que inclusive também em termos de figurino é considerado uma obra-prima, né? Teve muita pesquisa, e muitas vozes foram ouvidas na produção desse filme, né? Que foi Pantera Negra. E aí, então, eu parto para aquilo que me pertence. Eu quero... O que pode ser divertido? A minha identificação via orixá foi muito importante para a minha identificação como negra. Me empoderou muito, né? Então, eu posso transformar essa narrativa numa narrativa lúdica, certo? E, ao mesmo tempo, a questão heróica de combater a opressão, né? Porque ser herói não é só bater em monstro. A não ser que você coloque o racista, por exemplo, como monstro. Né? É você resolver um desafio, é você
Você enfrentar um desafio, resolver um problema. Né? Então, a partir do mito da roupa dos orixás, né? A partir daí eu criei representações de orixás, e a partir daí eu fui criando uma situação de jogo em que você vai construir uma personagem a partir da sua identificação de orixá. Né? Aí aqui estão os búzios para você rolar, para ver qual orixá responde ao seu jogo, né? Porque você não escolhe o orixá que te escolhe. E a partir daí, você criando essa personagem que tem os poderes que o orixá lhe confere, né? Daí a conexão com o super-herói, vamos dizer assim, você vai ser colocado em situações de racismo. Como que você vai resolver essa situação de racismo? Tá, eu estou passando rápido, porque eu quero chegar no ponto final para fazer a ligação. Então, por exemplo, você criou a sua personagem lá, filha de Ansan, e você tem, então, aí a situação de racismo colocada. O que você vai fazer, né? Obviamente, esse jogo é um jogo mais para adultos, né? Pessoal de 16 anos em diante. Ele é um jogo, é uma situação difícil, né? Uma situação que tem gatilhos. Tudo isso tem que ser levado em consideração. O jogo, ele é uma coisa, ele é só uma diversão, ele é só um jogo, mas ele não é só um jogo, né? Porque na medida em que você entra na pele de uma personagem, a identificação daquela situação se torna mais forte. Né? Você se coloca muito mais numa situação de perigo, de desconforto, etc., do que quando você está como espectador. Né? Então, todo game designer tem que ter noção disso. E aí estão lá as situações, né? Você vai invocar seu orixá, como é que você vai resolver esse desafio? Certo? Então, a gente colocou, eu estou passando aqui essa parte teórica, né, de blá, 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 europeu, porque como que a gente, então, agora reconhece os padrões eurocêntricos nos outros, né, porque eles existem, eles estão lá, né, nós isolamos 4 para a gente atacar esses 4 na hora de fazer um jogo, né, que é a metáfora do colonialismo, que é a questão da ocupação do território, deslocamento de população. Se você for olhar, grande parte dos jogos, eles tratam, os desafios são esses: ocupar um território, deslocar uma população, escravizar, conquistar, etc. Né, todas as coisas que embasam o colonialismo e o imperialismo. Né? A jornada do herói, que é, como eu falei, né? Você tem uma situação, um conflito para resolver de uma forma épica, vamos dizer assim, mas que até então ela é estruturada apenas do ponto de vista alemão, que é o do Carl Jung, que é um alemão, né? Que inventou lá o conceito de arquétipo. E a partir daí, todas as narrativas do cinema clássico, né? Da área de entretenimento, elas são baseadas nesse elemento. O dualismo, né, que é o bem versus mal, né, o salvador do bem que nos redimirá do mal, que é uma questão, por exemplo, que religiões politeístas não têm. Né? Então, aí são outros cristãos, são outros modelos, são modelos mais diversificados, etc. E, por fim, aquilo que o Aldo falou, que é a representação visual do corpo. O corpo heróico, ele vem diretamente do corpo, daquele corpo perfeito grego, né, que o Aldo falou que tem proporções específicas, que são essa proporção áurea e a sequência de Fibonacci. Né? Todo o corpo ele é projetado com base nessas proporções, que era o corpo perfeito do atleta grego, né, que era um corpo divino. E até hoje as representações... quer dizer, a gente teve momentos na história em que esses corpos foram um pouquinho mais gordos e tal, mas as proporções... Perdão, gente, estou com uma alergia chata. As proporções são sempre as mesmas.
Elas parecem que não mudam. Até quando você representa um corpo que não é um corpo, né, masculino, branco, padrão, etc., elas têm que ser nessas medidas, que é o homem vitruviano do Leonardo da Vinci, né, em que ele pega toda essa matemática grega clássica e inscreve num corpo perfeito, de medidas perfeitas. Isso é uma questão. Se você está oferecendo possibilidade de personagem, eu, por exemplo, tentei jogar The Sims, que é um jogo que eu acho que a maioria de vocês já ouviu falar, e eu consegui fazer uma personagem preta, mas eu não consegui fazer uma personagem gorda. O jogo não me deixa fazer personagem gorda. Vai jogar um videogame e tenta fazer um personagem gordo. Que é o seguinte que eu segui, eu quero que você me diga que jogo foi esse. Tá? Então, aqui algumas são uma resposta. Eu escolhi uma resposta de 2 alunos que fazem parte do coletivo, né? Na disciplina de jogos. Qual a sua experiência? Uma experiência baixa. Pretende se tornar profissional? Não. Né? E o perfil desses alunos, tá? Isso tudo está no meu formulário da disciplina, né? De elaboração de projeto. Então, aqui tem todas as etapas da disciplina. Eles avaliaram um jogo, que supostamente era para ser um jogo decolonial, mas só que não. Eles encontraram todos os padrões eurocêntricos, né? Todos eles, sem exceção. Né? Como é que você se sente em relação a esses padrões? Não gosto, mas acredito que outros gostem, perdão. Onde é que eu estava? Aqui. E aí, a partir daí... Então, vamos jogar um jogo decolonial, né? Eles escolheram justamente o Cores Vivas, que é esse jogo que eu apresentei aqui, como que eu fiz, quais os impactos que eles tiveram, né? Que eles sentiram, e a criação da personagem deles a partir da vivência, tá? E daí, então, eles partiram para a criação do jogo deles, depois de terem passado por todas essas experiências. Né? E aí, tá aqui, né? O jogo que eles começaram a projetar. Não, é um conceito, né? A gente para na conceituação desse jogo. Depois, se a pessoa quiser, ela vai prototipar o jogo, né? Então, tá aqui o jogo que eles conceberam, né? Um jogo composto de tabuleiros, chamado Rua, que o objetivo é se tornar um artista urbano. Né? Então, eles vão acumulando referência a artista e tal. E tem o que eu achei interessante de mostrar aqui nessa tela é na mecânica, né? Como jogar, a personagem ela precisa, por exemplo, fazer uma arte urbana, vai fazer um grafite, e tem a carta negativa, né? Que a carta deu ruim, estarão ações como a polícia chegou, passa uma carta material para o jogo e sai dos ladrões. Só uma pessoa com pensamento decolonial conseguiria fazer uma coisa tão divertida, tão interessante. Né? Então, aí, depois da experiência como um todo, você se sente em relação a se tornar profissional? Olha, já mudaram de ideia, né? E aí eu fiquei pensando justamente nisso, nesse processo curativo, né? Que o Aldo também falou. Como que você transforma o processo de ensino-aprendizagem num processo de cura, né? De resgate. E para isso eu escolhi justamente a Bell Hooks, né? Que ela tem essa comparação, né? Ensinando a transgredir, né? O livro dela. Ela compara o educador com o curandeiro, o processo de resgate de saberes tradicionais dos povos originários, ou seja, a gente vai tirando esses conhecimentos da periferia, daquilo que é chamado periferia. Por que é periferia? Porque não é pertinente ao centro. Quem é o centro? O homem branco, etc., o colonizador. Né? Então, a gente vai desmanchando esses zoneamentos também, né?
na medida em que você começa a legitimar. Ah, mas eu vou levar para a academia, porque a academia é o espaço de legitimação científica e é um espaço essencialmente eurocêntrico. Então, vamos levar esses conhecimentos para esse espaço, porque aí a gente consegue diluir esses zoneamentos antipáticos, né? E aí, então, a gente resolveu abrir esse método para o público em geral, que é justamente uma oficina de extensão que está em andamento, né? E cujo o perfil de inscritos foi esse, ó. Maioria de mulheres, pessoas não brancas e pessoas não heterossexuais. Então, assim, eu não tenho, obviamente, os resultados, o negócio ainda está acontecendo, mas só no perfil dos inscritos eu já fiquei feliz, né? Já fiquei satisfeita de ver que eu, aparentemente, estou conseguindo atingir as pessoas com quem eu quero conversar, com quem eu quero dialogar. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu espero não ter sido uma fala tão alienígena em relação às conversas que estão rolando. Espero ter ajudado, contribuído com alguma coisa. Obrigada. Obrigada, Eliane. Não, com certeza, porque eu acho que, infelizmente, gente, porque a gente já passou um pouco do tempo e a gente tem a próxima gira. E aí, mais, eu queria dizer que eu acho que o que perpassou todas as conversas, e que foi legal também, que até durante uma fala e outra, vocês mesmos já iam apontando o que tinha de conexão, né, de similar, né, que já gerava a conversa, mas aqui é a necessidade de passar a imagem, né, a imagem e o simbólico nessa construção de uma outra possibilidade de entender o mundo à nossa volta, enfim. Eu também queria dizer que o Aldo, ele teve que sair, né, como ele tinha dito inicialmente, ele deixou uma mensagem, ele falou assim: achei sensacional o trabalho da Modatech e com certeza vou ouvir a professora Eliane posteriormente, sigo à disposição para novas construções, que é o mesmo que o Laroyer deseja para todos, que a gente está fazendo essas conexões durante esse webinário, é só um ponto de partida, né, para a gente continuar desenvolvendo e aprofundando as discussões e conectando essas pesquisas, né, porque essa construção ela é sempre em conjunto. E aí eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, pela disponibilidade, né, e a possibilidade de generosidade de dividir com a gente o que vocês estão desenvolvendo. Passo a palavra para vocês, para uma breve despedida, que infelizmente, né, a gente tem a próxima... e antes de eu passar a palavra para vocês, tem que falar da próxima gira. A próxima gira gente, como chama? Regenerando Biomas, que é a próxima gira, que vai ter o Epuri na mediação e apresentação, e que também tem um link aqui, onde eu tinha apresentado anteriormente, que está aqui o link no Linktree, que está aqui no chat, e também no nosso Instagram, que é o mesmo, que é o arroba igual, @terreirolaroyer.fjf, que é lá a gente encontra todas as gírias, e a próxima é a última do dia de hoje, mas a gente ainda tem amanhã e depois. E aí eu passo a palavra para vocês, para a gente despedir rapidinho de todo mundo aqui, gente. Muito obrigada. Eu queria dizer que a professora Eliane, belíssimo o seu trabalho, e tem tudo a ver com a moda. Estamos no mundo do metaverso, né, em que temos aí diversas marcas vestindo os avatares, vestindo todas as situações, e eu acho que tem muito pano para manga aí nessa sua pesquisa, viu? Parabéns, assim, pela coragem, né, porque é uma temática bem desbravadora, mas acho que é um começo que não vai ter fim, viu? E conte com a Modatech, que você precisar. Quem sabe não vamos fazer aí algum jogo aí, né? Misturar pesquisa, extensão, com jogo, com moda. Vamos ver o que é que dá esse negócio aí. Ia ser muito bom. Com certeza. Só para complementar o que você falou, já teve a Armani desenhando roupa para personagem de Street Fighter.
no videogame. Não, o no São Paulo Fashion Week teve, né? Teve o desfile do Sommer. Não, do Sommer não. Do Daniel Ueda, e já foi todo com a temática de metaverso, em parceria também com um jogo, né? Isso é que é interessante, já houve aí essa interseção, e no final foi leiloado aí uma roupa toda no metaverso, uma coisa assim bem diferentona. Muito legal. Parabéns aí a todos, foi muito interessante o diálogo, né? Agradecer aí o convite vermelho, a mediação de Carolina, agradecer a Paiva, Elaine. Muito obrigada. Com diálogos como esse são sempre muito bem-vindos, muito importantes, né? Para a gente se repensar, a gente se recolocar, né? E estar sempre nesse processo de crescimento que não é sem dor, né? É um processo com dor, sempre. É verdade. Eu gostaria também de agradecer a Carolina, a professora Eliane, pelo compartilhamento das ideias, ao Projeto Modateca, a toda a equipe, e parabenizar também a professora Eliane pela pesquisa, pelo trabalho. E eu me surpreendi um pouco porque, assim, o tema é voltado normalmente para eles, né? Para aquele outro público. Porque quando a gente fala em gamer, só dando uma palavrinha rapidamente, a gente tem logo a imagem de um jovem branco, né? Assim, que é mais voltado a isso. E esse ponto que você trouxe foi muito importante para a ressignificação de todo esse processo. Eu gostei também da parte decolonial sobre o grafite. Sou participante do movimento hip hop e assim me senti representado. Viu? Esse jogo você jogaria. Olha aí, Paiva. Estou percebendo um match aí, viu, com a professora Eliane. Já tem um match. Você falou esse negócio estatisticamente, o perfil já não é mais o do. Apesar dos jogos ainda serem feitos para esse consumidor rei, por pessoas, em sua maioria, né, homens, brancos, etc., a maior parte do público agora já é feminina e tem muito público, a quantidade de público LGBTQI+, aumentou muito, e pessoas de cor, né, não brancas também. Coisa boa, interessante. Não é esse homem branco já é uma ideia só, já é o passado. É mais uma realidade estatística. Estamos reconstruindo. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigada. Parabéns pelo trabalho e muito a todos pela oportunidade. Você, eu não te escutei. Ela deu travou um pouco. Fala de novo, por favor. Foi a internet, eu creio. Eu estava parabenizando você pelo trabalho incrível. Com certeza vai ter muitos frutos. E estava agradecendo a Carolina e o pessoal pela oportunidade e pelo aprendizado de hoje. Então, obrigada, pessoal. Isso aí, foi ótimo, foi sensacional. Parabéns, gente, pelo trabalho de vocês, é lindo, maravilhoso. Um dia, quando eu crescer, eu quero ser igual a vocês. Então é isso, gente. A gente encerra essa gira por aqui, mas a gente tem a próxima, que eu vou falar de novo, é Regenerando Biomas. E está disponível ali no chat o link para vocês acharem, não só dessa, mas dos próximos dias. Muito obrigada a quem assistiu a gente ao vivo e quem vai acompanhar a gente no futuro também. Muito obrigada, gente. Um grande beijo. Boa noite.